tentativa número 2, né? Que eu falei para vocês, alguns vídeos aí que a gente vai fazer, a mãe contando a história dela aí para curiosidade dos amigos e familiares. Tem passagens muito, muito interessantes que ninguém sabe tudo da vida dela, não. Cada vez que eu converso com ela, a gente acaba sabendo alguma coisa nova, tá bom? Vamos lá, mãe. Ô, pessoal, eu sempre quis contar a minha vida. A minha vida tem muita coisa, mas hoje eu já lembro pouco. Mas eu lembro da minha infância, dos meus irmãos, de eu na roça. Eu plantava, colhia, ajudava aparelho, capinava, fazia serviço quase de menino, junto com eles. Quando eu voltava para casa, eu ficava do lado da minha mãe. A minha mãe cozinhava, fazia pão, fazia... E foi isso a minha escola. A minha maior escola foi aprender a vida de casa. Mas hoje, eu tive também uma escola de interior, estudei até a 5ª série. E o teu pai, mãe, o que ele fazia, o Tininho? O Tininho era professor e colono. E a avó Luísa, que é a minha mãe era só dona de casa. Ela teve 13 filhos e eu sou a 5ª filha. Certo. E qual era a diversão, hein, mãe? Então, eu passei muito trabalho junto com ela, junto com meus irmãos, porque eu era a única menina. Aí, como eu não podia sair para estudar, para fazer nada, eu até tinha condições, pessoas que queriam me levar, porque eu sempre fui inteligente e eu poderia ter estudado. Mas eu acho que a minha vida foi um estudo maravilhoso, porque eu aprendi tanta coisa, eu aprendi a religião, nós tinha grupos de jovens, nós vivemos Essa mais era assim, a diversão, mãe? se caminhava muito tempo. A igreja, os amigos... Aí caminhava 2 quilômetros para ir na igreja. Todos os domingos era o nosso passeio. Aí a gente só no fim de ano que tinha dinheiro, porque a gente era plantador de fumo, de trigo. Então, para comprar as roupas da gente era fim de ano. Então, fim de ano a gente tinha uma safra e aí cada um poderia comprar uma muda de roupa para curtir o fim de ano. Aí foi a minha vida. Aí com 16 anos, 17, aí eu já conheci meu marido e aí já mudou um pouco. E como é que tu conheceu ele? Eu conheci ele em Cachoeira, no mesmo município. A gente, engraçado, que a nossa serra do meu pai e do pai dele eram lindeiros. Então ele capinava lá e eu capinava do outro lado. E de longe a gente se olhava. Mas eu não queria namorar. Eu era muito menina, eu acho que tinha 15 anos. E aí eu dizia, bem capaz que eu vou querer aquele feioso. Pois incrível que pareça, mais tarde eu me apaixonei por um feioso. e hoje eu sou viúva, mas eu fui muito feliz na minha vida, sempre. Tá, e como é que foi namoraram muito tempo ou logo não, casaram? Olha só, o namoro era namoro de antigamente, namoro de menina direita, namoro de não beijar. Eu fui só beijar o meu noivo uns 2 meses antes do casamento, que ele roubou o beijo. Isso é uma coisa que muitos não acreditam. Foi um beijo roubado. Então eu não conheci outro tipo de namoro distinto, pessoa honesta também, de família boa, mas era muito... A gente era controlado na época. E ele trabalhava com o quê, mãe? O que o pai fazia? Era colono também. Colono. Na época também era um menino bom, de família boa. Era dos Camilo, do lado cortado também. Mas ele era um rapaz bom, de família, só que eu não queria. Mas os meus irmãos, que eram mais velhos, diziam, o que tu quer, Tereza? Namora esse rapaz? Não, eu não quero. Ele é muito feio. Ele era magricelo e não era bonito mesmo. Mas depois se tornou bonito. Você vê que eu me apaixonei. Mas foi bem lutado. E eu era uma moça linda. Eu tinha um cabelão. Era cheio de rapazes que queriam me namorar. E ele sempre dizia,
tu vai ser minha, ele dizia. Eu vou casar contigo. Eu disse, vai-te embora, guria. Eu não quero nem saber de ti. Virava as costas. Ele voltava, dizia de novo, eu vou casar contigo, guria. Eu disse, não sei quando. Virava as costas. Pois incrível, me apaixonei. Me escrevia umas cartas de amor que eu tenho guardado. Tá. Umas cartas de amor. Que tu tem guardado, certo. E ele trabalhava com o quê? Como é que vocês ganhavam a vida, mãe? Pois entendeu? é, Como é que vocês resolveram? Onde é que vocês foram morar? Entendeu? Não, depois de casado, tu quer dizer? Não, para casar, enfim. Não, lá na vida, lá fora era assim. A gente plantava fumo, primeiro plantemos trigo, plantemos arroz, e a safra, a gente plantava, colhia, fumo aí de cigarro, né? E então, para Souza Cruz, a gente plantava. E eles também eram a mesma coisa. Aí a gente fazia pichuruns, que aí comecemos a se entrosar as famílias, porque eles faziam de colher primeiro numa casa, depois colher na outra. E aquilo ali que foi fazendo eu me aproximar dele. Assim, e a família me então apoiava. foi nos pichurum que tu se aproximou do Genor. Os pichurum da enxada lá. Pichurum olha, aí foi uma época de uma colheita de trigo, que era no morro, e ele tocava gaita. Aí fizemos o pichurum, e ele subiu com a gaita e sentou lá na ponta. E nós lançamento o trigo, meu irmão, e nós capinando. E ele tocava a gaita lá e cantava música para mim. Aquelas músicas apaixonadas. Agora eu não lembro, mas eu vou dizer as músicas. O Beijinho Doce, mais outras músicas da época. Foi muito legal. E a terra? Como é que fizeram a casa? Foi bem complicado. A nossa casa foi assim. Aí namoremos, e ele disse que ia fazer uma casa. E aí, olha, incrível a minha vida. Aí ele começou, tinha um primo marceneiro, mandaram serrar as madeiras para fazer a casa, e fizeram a casa. E olha o que ele dizia, nós vamos ter 6 filhos. Eu disse, só porque tu quer. Nem casada ainda estava. 6 filhos. Aí quando construiu a casa, eu fui ver onde é que estava construindo, que era uma terra do meu sogro, do pai dele, que era lindeiro com nós, né? Aí eu fui lá ver, ele já tinha planejado 3 quartos na casa. 3 quartos tinha na casa, todos os quartinhos. E aí então quer dizer que o que ele falou e sonhou, aconteceu, que eu tive, que eu tive 6 filhos. Foi bem interessante. Eu sempre queria contar. E a festa do casamento, como é que foi? A noite do casamento? Não dá nem para contar. Teve igreja e festa? Mas, claro. Eu casei na igreja. Mas capaz que ia dormir com o namorado sem casar na igreja. Na época não tinha isso. Depois de casado, fui para a igreja. E o pior, que eu não gosto de contar, que eu queria voltar para casa na noite do casamento. Eu não queria ficar lá. Não, eu não vou ficar aqui, não vou ficar. Eu vou para casa. Aí foi uma luta dele me conquistar, mas ele era muito querido, carinhoso. Foi um baita namorado e marido. Foi assim a minha vida. O começo. Bom, eu acho que pro primeiro aí foi bacana, né? E próximos virão aí, tá? E eu acho que é uma narrativa bacana. Aí agora vamos ver nos próximos aí, quem estiver visitando ela também pode fazer, que ela vai passar a contar daí do nascimento dos filhos, do início aí da nossa caminhada aí, turma. Falou? Beijo!